Era uma manhã fria e nublada quando Davi, um jovem cheio de preocupações, chegou ao portão da casa de um sábio. Ele trazia nos olhos um peso profundo, como se carregasse o mundo inteiro em seus ombros. Sua vida havia se tornado um labirinto de dificuldades. Havia dívidas acumuladas, discussões constantes em casa, e, acima de tudo, uma sensação de vazio que parecia não ter solução. Com o coração aflito, ele chamou o sábio. Senhor, preciso da sua ajuda. Minha vida está um caos, não sei como seguir em frente. O que posso fazer para superar este momento tão difícil? O sábio, um homem de cabelos brancos e olhar sereno, ouviu Davi com paciência. Depois, sorriu suavemente e disse: Meu jovem, eu entendo sua angústia. Quero ajudá-lo, mas, antes disso, você precisa realizar uma tarefa simples. Vá até a montanha. Lá existe uma colônia de formigas. Durante os próximos 7 dias, sua missão será ir lá diariamente e destruir o formigueiro. Mas há uma condição. Você não pode machucar nenhuma formiga. Apenas desfaça o abrigo delas. Davi olhou para o sábio com incredulidade. Destruir um formigueiro? O que isso tem a ver com os meus problemas? Com um sorriso misterioso, o sábio respondeu: Confie em mim. Faça o que eu pedi, depois, volte para que conversemos. Sem entender muito bem, mas com poucas opções, Davi aceitou o desafio e partiu para a montanha no dia seguinte. Primeiro dia. No início da tarde, Davi chegou ao local indicado. Logo avistou o pequeno formigueiro em uma clareira. As formigas estavam atarefadas, carregando folhas e pedacinhos de comida para dentro do abrigo. Ele sentiu um aperto no peito. Por que preciso fazer isso? Elas parecem tão ocupadas e focadas no trabalho. Mas, lembrando das palavras do sábio, Davi reuniu coragem e derrubou cuidadosamente o formigueiro, tomando cuidado para não machucar nenhuma formiga. Imediatamente, elas começaram a se mover freneticamente, reorganizando-se. Com o coração pesado, ele voltou para casa. No segundo dia, quando voltou à montanha, Davi se deparou com algo que o deixou intrigado. As formigas já haviam reconstruído o formigueiro. Não acredito. Em apenas um dia, elas conseguiram refazer tudo. Com um misto de admiração e desconforto, ele novamente destruiu o formigueiro, seguindo a orientação do sábio. Dessa vez, as formigas pareciam ainda mais determinadas, reorganizando-se rapidamente assim que ele as deixou. Ao retornar para casa, Davi começou a refletir. Como elas conseguem começar do zero com tanta determinação? E eu aqui, sem forças para sequer planejar um dia. Nos dias seguintes, Davi continuou sua tarefa. A cada manhã, ele se surpreendia ao ver o formigueiro reconstruído, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma dedicação. No quinto dia, algo curioso aconteceu. As formigas, percebendo que o local era frequentemente destruído, decidiram mudar o formigueiro para um lugar um pouco mais afastado. Davi observou isso com espanto. Elas não apenas reconstroem, elas aprendem com os erros. São tão pequenas, mas tão sábias. Dessa vez, porém, ele se sentiu frustrado ao cumprir sua tarefa. Por descuido, acabou esmagando algumas formigas durante a destruição. O remorso tomou conta de Davi. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Sentiu-se cruel por causar dor àquelas pequenas criaturas tão trabalhadoras e persistentes. No sexto dia, Davi voltou à montanha, mas desta vez levou um pouco de açúcar para alimentar as formigas. Ele não conseguiu derrubar o novo formigueiro. Em vez disso, passou um longo tempo observando a rotina das pequenas trabalhadoras. Elas carregavam pedaços de folhas e alimentos com uma disciplina impressionante, sem se queixarem ou desistirem. Essas formigas são incríveis, pensou. Elas têm um foco tão claro, uma resiliência tão admirável. Quem sou eu para destruir tudo isso? Davi começou a se questionar sobre sua própria vida. Ele percebia que, diante de problemas, costumava se entregar ao desânimo. Diferente das formigas, que persistiam todos os dias, ele sempre queria desistir na primeira dificuldade. No sétimo dia, Davi voltou ao sábio. Senhor,
eu cumpri a tarefa que me deu. Nos primeiros dias, segui suas instruções e destruí o formigueiro. Mas, no final, não consegui continuar. Senti pena das formigas e as alimentei. Mais do que isso, comecei a admirá-las profundamente. Agora estou aqui, mas não sei se aprendi algo que possa me ajudar a resolver meus problemas. O sábio sorriu, satisfeito, e respondeu: Meu jovem, você aprendeu mais do que imagina. Quero que me diga o que notou ao observar as formigas. Davi respondeu prontamente: Elas nunca desistem. Não importa quantas vezes o formigueiro seja destruído, elas continuam reconstruindo. Além disso, percebem os perigos e mudam o local do abrigo quando necessário. Elas trabalham juntas e fazem tudo com tanta disciplina. O sábio concordou. Exatamente. As formigas nos ensinam a maior lição da vida: a persistência. Assim como elas, você precisa aprender a se levantar após cada queda. As dificuldades vêm para todos, mas quem não desiste, eventualmente supera. É por isso que, mesmo diante de tantos problemas, você deve continuar tentando. O sábio fez uma pausa e, com os olhos cheios de sabedoria, acrescentou: A segunda lição que as formigas nos ensinam é a paciência. Muitas vezes, enfrentamos tempos difíceis e acreditamos que eles nunca passarão. Mas tudo é passageiro. Se você tiver paciência e continuar dando pequenos passos, encontrará soluções para seus problemas. Davi ficou em silêncio por um momento. Sentiu que as palavras do sábio penetravam em seu coração, preenchendo-o de esperança. Ele finalmente entendeu que os desafios que enfrentava não eram um sinal de derrota, mas uma oportunidade para crescer. Obrigado, Senhor. Agora vejo que posso enfrentar minhas dificuldades com coragem e perseverança. Assim como as formigas, preciso aprender a continuar, mesmo diante de adversidades. O sábio sorriu e se despediu de Davi. Vá com determinação, jovem. Lembre-se, a verdadeira força está em não desistir. Daquele dia em diante, Davi mudou sua maneira de ver a vida. Ele começou a enfrentar seus desafios com paciência e persistência, acreditando que cada esforço, por menor que fosse, o aproximava de seus objetivos. Sempre que sentia vontade de desistir, lembrava-se das pequenas formigas do bosque e de sua grande lição de vida. Essa é a história de Davi, que descobriu na perseverança das formigas a força necessária para mudar sua vida. Que ela nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios, nunca desistir e acreditar que, mesmo em tempos difíceis, a vitória está ao nosso alcance. Obrigado por assistir este vídeo.